Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai tratar de um assunto recente, polêmico e difícil, né? Um assunto delicado. Jessé Aguiar, hoje a gente vai tratar sobre a questão que ele jogou aí recentemente. A gente não vai falar sobre ele, mas sobre o que ele fez e como isso afeta e como a gente, enquanto cristãos, devemos se comportar. E eu sou Carol, uma filha amada de Deus. Salve, galera! Eu sou o Paulo, também sou um filho amado de Deus. Então, cara, eu confesso o seguinte, a gente tá vivendo um mundo muito louco, muito complicado, né? Essa questão da gente toda hora tá dando foco a algumas coisas que eu acho que, assim, é um assunto, de boa. Pastor pode ou não pode, mas eu vou falar, tá enchendo o saco, entendeu? Porque é o seguinte, acho que toda hora agora levanta um cara e fala, eu sou gay, né? E joga esse negócio na mídia. Antigamente os gays ficavam tudo guardado, né? Tanto que a turma falava, saiu do armário, né? Ou seja, tava guardado. Agora os caras ficam o tempo todo, todo mundo parece que agora tem necessidade de falar, eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay. Né? Como se fosse bonito. A outra questão é o seguinte, é que eu tenho notado assim, quantos pastores, quantos líderes de igreja, quantas pessoas falando desse assunto, justamente por conta do Jessé Aguiar. Vou ser sincero, eu não tenho nada a favor, nada contra o Jessé Aguiar, tá? Porque eu não conhecia o Jessé Aguiar até ontem, quando me mandaram o vídeo, né? Foi você que me mandou. Vamos falar desse assunto, tá? Então veja aí. E aí foi que eu fui ver o que que música, que igreja. Então, por exemplo, eu não descobri de que igreja ele é. Tá? Então não sei que pastor que o orienta, que linha teológica que ele segue, se a igreja é uma igreja focada em Jesus ou não. Então, não descobri isso. Aí eu vi que tem uma música dele que, nossa, explodiu, né? Cantou até no velório também não conheço, a mulher lá que caiu do avião lá, né? Então você sabe, né, que eu sou nesse mundo da mídia, eu sou muito conectado. Não sei de nada, não sei de ninguém, né? Mas eu fui ver. Interessante é que eu não conhecia o cara, não conhecia nada dele, nunca ouvi nada, mas eu fui ler a letra da música. E na letra da música, eu não tive condições, eu não tive nem tempo, né, de ficar parando para pensar. Mas acho que contrasta com tudo aquilo que o verdadeiro evangelho prega. O verdadeiro... Você vai falar da música do Alívio. Do Alívio. Eu só ia abrir um parênteses falando que a maioria das pessoas que está assistindo, eu acho que também não conhece ele pelo nome, mas conhece ele pela música. Pela música, né? Então, pela música Alívio, tá? Mas aí eu comecei a olhar a música, a letra da música. Eu confesso que ouvindo ele cantar, tá bom? Não é minha preferência musical, não é nada, não tive... coragem de ouvir até o final. Até porque eu tava vendo... de repente, se eu não soubesse da história, né? Ouvindo só a Inódia, tudo bem. Mas vendo o cara ali sentado, com aquela coisa toda assim, já não é o que eu curto, então já passou. Né? Não é rock and roll, então já tem passagem livre. Mas eu fui ler a letra da música. E a letra da música, eu comecei a olhar aqui, que é o seguinte, eu tenho ensinado na nossa comunidade, tenho pregado, que só Jesus é tudo que nós precisamos. Eu tenho dito que todas as nossas canções, tudo que nós cantamos no culto, por quê? Porque o culto, ele tem a pretensão e o único objetivo de glorificar a Jesus e só Jesus, porque só Jesus é tudo que nós precisamos.
Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro do nosso culto, Jesus é o centro da igreja, então não cabe outra adoração. Se eu falar do homem ali, então não cabe, porque o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto, né? Quem vem, por exemplo, na nossa igreja, tem muitas pessoas que acham uma chatice. Por quê? Porque aqui ninguém toca corneta, ninguém toca trombeta, ninguém toca berrante, ninguém passa óleo, ninguém cai no chão, ninguém rola, ninguém rodopia, não acontece nada. Nós começamos o culto lendo a Bíblia, falando de Jesus, nós oramos para Jesus, depois nós cantamos todas as nossas músicas, todas, fala de Jesus, depois nós pregamos, anunciamos Jesus, oramos em nome de Jesus, cantamos mais uma música para Jesus, despedimos todo mundo em nome de Jesus e tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Todo domingo é a mesma coisa. Por quê? Porque o nosso culto é para Jesus. Mas aí, vamos voltar na música. Então, eu comecei a colocar aqui. É o meu combustível, é a minha calmaria, é o meu alicerce, eu tô exausto, o peito me aperta, o fardo que me pesa, eu tô arrastando, eu vou não sei o quê, e aí então Jesus entra e ele é o meu alívio. Cara, Jesus aqui é quase um passaporte da alegria. Entendeu? Eu tô chateado, é do tipo assim, ó, eu tô careta e Jesus, né, ele vem. É óbvio que Jesus é tudo isso aqui. Ele meio que fez um desabafo sobre como ele se sente. Isso. Agora, é muito interessante aqui, que quando eu li isso aqui, como eu não conheço, eu não conhecia a trajetória, mas do pouco que eu vi isso aqui, eu vi um homem pedindo socorro. Eu vi um cara gritando socorro. Então, de repente, quem viu, quem leu, né? Cara, não pegou o que a pessoa estava falando. E de repente, nesse auge da coisa, e de repente ele também, agora com toda essa coragem de se abrir, eu sou gay. E como ele mesmo diz, né, no vídeo dele aí, ele estava vivendo uma vida dupla há muito tempo. Porque ele falou que aos 14 anos ele já falou pra mãe, já falou pra todo mundo que ele já era gay, não sei o que, bababá, porque dos 12 ao 14 ele não se continha e não sei o que. Sim. Quer dizer, e aí depois disso então, ele continua na igreja, ele faz carreira, ele canta, ele fica rico, só que aí ele namora uma menina, ele apresenta, ou seja, o cara é um engodo. É um engodo. Ele não procurou ajuda, tá? Ele não... Porque se ele realmente quisesse ajuda, se ele quisesse glorificar a Jesus... Ele não teria... Ele teria buscado ajuda e não fama. E não reconhecimento. Pra depois... Isso, pra depois falar, agora eu tomei coragem, eu não sei o quê. Cara, agora eu acho assim, agora ele tem um público, como fala assim... dividido, vamos dizer. Agora ele tem uma plateia, agora ele tem dinheiro, agora ele corre pra galera abraçar. Então, isso, galera, eu tô colocando aqui, tá bom? Não tô sendo preconceituoso, não. Tô vendo o que eu vi, beleza? Não tô falando aqui, deve cantar a música dele, não deve. Eu já não cantaria antes de conhecer, pelo estilo. Então, e pela inódia aqui, pela letra, já não cantaria. Então, quem me conhece sabe que não é porque uma música fala de Jesus que ela é uma música cristocêntrica. Não é porque uma música aparece uma hora ou outra ali, Jesus é isso, Jesus aquilo. Não, nós cantamos Jesus Salvador, do Jesus de graça, do Jesus que salva, do Jesus que muda de vida. Por exemplo, a música do Rick Mushoy, né? Ele não fala de Jesus, mas ele fala da palavra de Deus. Eu não vou somente escutar, eu vou obedecer, né? Ele fala pra você como você deve viver, blá, blá, blá. É isso que nós cantamos, é isso. Então, já não é. Então, eu não. Não vai cantar porque. Não vou cantar porque não vamos cantar. Tá? Mas, de um modo geral, a música, essa aqui em específico dele, é
Biblios. É bíblica? Não. Não? Não. Não? Não. Não é. Não? Não. Tem certeza? Absoluta. Pensa direito. Absoluta. Não é. Nossa, pastor, sério? Sério. Seríssimo. Ah, porque assim, olhando, como eu falei, parece tipo um desabafo, ele falando que a Deus ajuda a melhorar. Isso, ó. Vem cá, ó. Só, quando a gente olha aqui, ó. É o meu combustível para continuar. Primeiro, Jesus não é combustível. Mas não foi uma metáfora? Então, se a gente ficar nessa de metáfora, fica complicado, né? Então eu tenho que aceitar do mel. Eu tenho que aceitar que a minha vitória é sabor de mel. Qual a diferença do combustível para o mel? Tá? Jesus Jesus é a calmaria e o aconchego dos meus dias. Jesus é calmaria? Não. Jesus é aquele que promove a paz. Jesus não acalma, ele promove a paz. E qual é a paz de Deus? O que é que me dá paz com Deus? A salvação, essas coisas. A paz com Deus vem do fato de que Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. E o juízo de Deus sobre mim, a ira de Deus sobre mim, é que me causa pânico, me dá medo de morrer, me dá medo de eu comparecer diante de Deus. E como que eu vou comparecer diante de Deus, sabendo que eu sou pecador, que eu sou miserável, que eu sou... então, isso me dá medo, me dá pânico. Então, Jesus é a paz. A paz de Cristo, ela nos garante que, pela fé em Jesus, eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque eu fui reconciliado com Deus. Não sei. E aí, mudou alguma coisa aqui? Eu acho que... Explicando desse jeito, sim, mas será se... Olha, é complicado de desacreditar que essa música não é bíblica, porque parece muito que é bíblica. Por quê? Parece, pastor. Que mais? Ó, meu alicerce para não desistir. O alicerce... eu acho que aqui ele usou essa palavra, mas o que ele quis dizer é que é tipo rocha. Entendeu? Pra não desistir. Para não desistir do quê? Pra não desistir do que a pessoa tá passando, tipo, um momento difícil. Tá, mas o que ele tá passando? Não ele, já sei, entendeu? Ele fez essa música pro público, entendeu? Então, Carol, vê. mas vamos lá. Se eu sou um pastor, Sim. ele, um cantor gospel, a primeira coisa, a música chamada... Vamos tirar esse nome gospel. Eu não gosto desse negócio, não. Mas vamos dizer a música cristã. Uma música teológica. Ela deve ser para o público... Não, pastor. Não, é isso que eu tô falando. Justamente isso. Tá. A música tem que ser para o público ou ela tem que ser direcionada para glorificar a Deus? Sim. Essa música aqui, ela tá glorificando quem? Eu acho que tá enaltecendo a Deus. Porque se você for ver um resumo, ele tá dizendo que Jesus é o caminho, Jesus é a paz, ele tá querendo dizer isso? Tá bom. Jesus é o caminho. Que é uma mensagem bíblica. Jesus é o caminho. Ele só deixou muito vem cá. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém? Amém. Amém. Agora, eu tô cansado. Eu não quero mais. Onde que isso aqui é verdade bíblica? Como você fala dessa parte aqui, tô exausto com medo?
Olha só. Meu peito aperta, meu fardo pesa. Quando é que o meu fardo pesa? Quando é que eu fico, que eu não... Ó, não estou falando aqui, tá? Que o crente não passa dificuldade. Não estou falando que o crente não passa por situações difíceis. Né? Hoje mesmo, eu estava conversando com o George. Ó, eu tô vivendo um momento, acho que falei com você outro dia também, eu tô vivendo um momento em que eu tô sendo aconselhado a né? Para, descansa, reflete, medita, busca em Deus o que Deus tem para te dizer, o que Deus vai te falar. Então, não é para fazer o que você quer. Não é para sei lá, para jogar tudo para cima. É para ouvir Deus. Certo? Sim. Agora, vamos lá. Quando eu paro para ouvir Deus, quando é que eu ouço Deus e o meu peito aperta? Primeiro, quando é que eu paro para ouvir Deus e o meu fardo pesa? Quando Davi fala. Quando Davi fala o quê? A mão de Deus pesou sobre mim quando eu calei meu pecado e envelheci de tão cansado. Ah, então o Davi, ele falou, olha, quando eu calei o meu pecado, Davi falou, eu pequei. Eu sabia que era pecado, eu errei contra Deus, eu pequei e é interessante que o Davi fala, eu pequei contra Deus somente. Ele falou, e aí, enquanto eu calei o meu pecado, a sua mão, a mão de Deus pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Até que ele confessou o pecado dele. Então, o que na verdade... A Bíblia, o que é bíblico? É quando... eu até posso cantar. Ó Deus, eu sou pecador. Deus, ó, não é porque eu tô cansado, porque, nossa, a vida tá tão cruel, porque, nossa, eu tenho medo. Medo do quê? Medo de não ser aceito? Tô exausto do quê? De viver uma vida dupla? Eu tô... o peito tá apertando, o meu fardo tá pesado, por quê? Porque eu estou cantando numa igreja, fazendo de conta que eu estou louvando a Jesus, mas na verdade eu estou, né, no termo que eu usei, né, andando de ré, fora daqui. Eu estou namorando uma moça, mas na verdade eu estou fazendo duas coisas. Ó. Eu estou fornicando com essa moça, mas também estou traindo essa moça e ainda traindo com outra pessoa, sabendo do pecado, que pecado é pecado. Até porque ele foi criado numa igreja, como ele mesmo falou. Então, Carol, assim, ó, primeiro que isso aqui essa oração antropocentrada, focada no outro, porque essa oração, esse negócio aqui, você lê isso aqui está focado em Jesus ou está focado nele? Nele. Quando eu foco em Jesus, o que eu olho para Jesus, que nem eu estou sendo aconselhado, ó, foca em Jesus. Quando eu foco em Jesus, Jesus, como Davi, né? Ó, quando eu parei e confessei o meu pecado, porque ele já sabia que era pecado. Então Davi sabia que ele tinha pecado. Ele falou, então quando eu parei e confessei o meu pecado, então eu fui restabelecido. Aí eu fui restaurado. Por quê? Porque eu fui perdoado. Numa outra situação, a gente vai aprender e a Bíblia vai ensinar sempre isso, né? Que quando eu escondo o meu pecado, o meu tormento ele vem, por quê? Porque a culpa, o medo da sentença, né? A ira de Deus, e a Bíblia fala disso, a ira de Deus
sobre o pecado não confessado. O pecado não confessado, o Paulo ele vai falar, quando eu tenho o pecado não confessado, eu estou acumulando para mim ira de Deus contra mim. Para quê? Para me apresentar diante do Deus irado no dia da ira de Deus. Aí não, mas eu não gosto disso. Eu não quero saber disso. Esse assunto aí, né? Tem pessoas que não querem saber disso. Mas eu querendo saber ou não querendo saber, eu vou comparecer diante de Deus. Então o que a Bíblia fala? Confessa o teu pecado. Detalhe, confessa o teu pecado para uma outra pessoa, para outra pessoa orar por você. É confessar. Confessar o pecado é abrir a boca e verbalizar. Sim, mas de um modo assim, não para praticar, né? Viver o pecado, para lutar contra ele. Isso, por que eu confesso? A Bíblia fala assim, por que eu confesso o meu pecado para o outro? Porque o outro, sabendo agora do meu pecado, ele vai orar por mim. Ele vai me ajudar, ele vai me aconselhar, ele vai me orientar, né? Então, por exemplo, eu pratico um pecado meu, que eu não consigo parar de praticar esse pecado. Eu não consigo parar para descansar. Aí o pastor Harry liga para mim, o Harry, meu conselheiro, ele fala assim, você sabe que o que você faz é pecado. Aí eu falo, eu sei. Ele fala, e você sabe que Deus vai cobrar. Aí eu falo, eu sei. E aí o homem fala para mim, você precisa parar. E eu falo, pastor, eu não consigo. É um pecado que eu não... Agora você fala assim, cara, e aí? Aí eu vou reclamar de Deus da situação? Ai, Deus, tá difícil, olha como eu sou vítima. Não, eu sou pecador. É pecado, pecado é pecado. E a Bíblia não passa a mão em pecado, tá? Então, agora, eu posso pegar tudo isso aqui, Carol, por exemplo, no caso do meu pecado, né? E trazer aqui para a igreja, igreja, como eu tô doente por causa de vocês, eu sofro por causa de vocês, olha porque, não sei o quê, e dadadá. Quando eu faço isso, eu não estou mudando um pouquinho? Primeiro, eu não estou confessando o meu pecado, eu não estou deixando o meu pecado, e estou pegando a glória que deveria ser de Deus e trazendo para mim. Faça a releitura dessa música. Então a música dele não é bíblica? Não, então, não é. É um ponto que a gente já pode descartar. A música dele não é bíblica. Não é bíblica. Agora, sobre o ato dele em si, né? Como eu falei pra você, como tá repercutindo aí no mundo e que tá dividindo opiniões. Tem pastores que estão apoiando, no sentido de a gente que a igreja vai te receber, todo mundo é assim, vai aceitar. Aí, tipo, tá dividindo. Como que a gente deve se posicionar? Que eu acho que tem até semelhança com aquele vídeo que a gente gravou antes desse. Sobre se inspirar no talento de outras pessoas, de outras ideologias. Sim. Não tô falando aqui que o cara não seja talentoso ou não, tá bom? Só tô falando que a canção não é bíblica. Assim como um monte que não tem, que não é. Sim. Beleza? Não é por conta dele, não. É aquela coisa, não glorifica a Jesus, não é. Vamos lá. Como é que a gente deve aceitar essas pessoas? O apóstolo Paulo é quem falou da homossexualidade lá em Romanos, é o texto que mais pega, mas não foi só lá que ele falou. Então Paulo, ele fala da sexualidade e da deturpação da sexualidade em vários momentos. Mas há um momento que ele fala de gay na igreja. E olha só, e ele, assim, a Bíblia é muito clara. Como é que nós deveríamos aceitar os gays na igreja? Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, o Paulo ele está falando de vários conflitos dentro da igreja, né? Inclusive, ele fala de fofoca, ele fala de crente que processa o outro lá na justiça, né? Do tipo, manda a polícia na casa, da parte do irmão, pá, né? Ele fala um monte de coisa disso. Mas, 1 Coríntios capítulo 6, aí a partir do verso 12, ele fala assim,
tudo me é permitido. Mas nem tudo que me é permitido convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar, não vou me tornar escravo de nada. Tá? A partir do momento que eu digo que eu sou livre, eu sou livre para quê? Para fazer o que eu quero? Isso não é liberdade. Isso é loucura. Eu sou livre para não fazer o que eu quero. A liberdade está em eu não fazer o que eu quero. Entendeu? Eu quero ir pra balada, eu quero fumar, beber, me drogar, eu quero, sei lá, eu quero ir pra esbórnia. Eu quero. Porque é minha natureza. Tá? A natureza pecaminosa não é a minha, a sua, de qualquer um, de qualquer ser humano pecador, e todo ser humano é pecador, então todos nós queremos isso. A Bíblia diz que nós queremos tudo que é contrário ao que o Espírito Santo quer. Então, quando esse carinha, agora eu sou gay, cara, ninguém pode bater no peito e falar, vagabundo! Não, porque a Bíblia diz que aquele que não é porque ele é melhor, é porque a graça de Deus o alcançou. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o Paulo está falando assim, olha, eu sou livre, tudo me é permitido, mas não é porque é permitido que convém, não convém eu sair dando ré, não convém, e não é porque é permitido que eu vou fazer. Ele fala, olha, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago foi feito para alimento. E é verdade que um dia Deus vai acabar com o estômago, vai acabar com o alimento, né? Mas vocês, contudo, não pode dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Agora o Paulo começou. O corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Quer que eu repita? Não. O corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Quer que eu repita? Não. Né? Então o corpo não foi feito para a imoralidade sexual. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele fala, vocês, contudo, não podem... já falei, né? O corpo foi feito para Deus. Olha como muda a questão. Eu tô cansado, eu isso, eu aquilo. Cara, você não foi feito para você. Você foi feito para Deus. O corpo foi feito para Deus. E o relacionamento que o Senhor tem comigo e com você, o relacionamento que Deus tem conosco, inclui o nosso corpo. Cara, então, tem gente que fala assim, não, mas pode fazer, tem algumas religiões, por isso que eu queria saber de que igreja que era, porque tem uns que falam assim, não, cara, Deus está preocupado com o nosso espírito, porque, então, meu espírito vem aqui, adora a Deus em espírito e em verdade, e o corpo depois vai morrer, vai acabar, não sei o quê. Isso é mentira. Mentira, biblicamente, a Bíblia está dizendo, não, o meu relacionamento com Deus inclui o meu corpo. Então, quando um crente fala assim, olha, pastor, eu não fui na igreja, viu? Mas em espírito eu estava lá. Mentiroso! Se você não veio aqui de corpo e de espírito, o seu espírito não estava em lugar nenhum. Estava no raio que te partiu. Entendeu? Porque o nosso relacionamento com Deus inclui o nosso corpo. Então, se eu não glorifico a Deus com o meu corpo, eu não glorifico a Deus de jeito nenhum. Eu posso cantar musiquinha de Jesus, ser melódica, ser não sei o quê, beber, rebolar. O que eu preguei semana retrasada. Okay. Que Deus falou assim, não adianta vocês virem aqui chorar, lamentar, resmungar. Deus vai ser blá, blá, blá aí, não serve nada. Se não faz o que tem que fazer. É o que Paulo está falando. Tá? Ele fala, então, porque Deus ressuscitará dos mortos com seu poder. Mas vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo. Acaso um homem deve tornar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo com uma prostituta? De maneira nenhuma.
Agora, cara, se não pode unir com uma prostituta, você pode unir com um outro numa situação que Deus falou, ó, não, é devassidão, é imoral, é depravação. Não, tá dizendo aqui, não pode. De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois a Escritura diz, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam. Como que se foge? Correndo. Vaza, cai fora, fuja da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Você não pertence a você mesmo. Porque vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Beleza? Então, Paulo está falando assim, ó, dentro desse texto aqui, eu posso mesmo falar, eu sou de Deus, eu não vou sair da igreja de Deus, eu vou continuar aqui, mas eu continuo com meu namorado, com meu marido, com meu não sei o que lá, e continuo cantando. Você acha mesmo que Deus aceita isso? Você acha mesmo que essa música está carregada de Deus? Mas nem a pau, Juvenal. Tá muito bem. Entendeu? Oi? Tá muito bem mascarado. Muito bem mascarado. Então, agora, você perguntou, né? Como que é que a igreja deve tratar os gays? Então, olha só. Ainda no mesmo texto, agora versos anteriores. O Paulo vai dizer assim, olha. Vocês não sabem que os que são injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério e se entregam a práticas homossexuais. Está escrito aqui. Ó, lê aqui, ó. Se entregam a práticas homossexuais. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, porque esse negócio de, eu vou agora falar aqui, eu não estou nem aí, 0 pessoas vai me ignorar, outros vai não sei o quê, isso não é um insulto? Isso é um insulto. Insultam as pessoas. Exploram os outros. Porque não foi uma exploração que ele fez? Foi. Porque se ele já era gay desde os 8 anos, dizem que o sucesso dele começou há 2, 3 anos atrás. Foi. Então ele ganhou primeiro. Então, primeiro ele ganhou. Ele explorou os outros. A Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus. Ele fala, olha, agora que é o X da questão. Que o Paulo vai falar assim, assim, alguns de vocês eram assim. O Paulo está falando para a igreja. O Paulo está falando para a plateia, tá? O Paulo está falando assim, ó, alguns de vocês que estão aqui hoje na igreja de Jesus era exatamente desse jeito. Era o quê? Era gay, era ladrão, eram entregue às práticas homossexuais, eram bêbados, eram avarentos, insultavam pessoas, exploravam pessoas. Ele falou, mas agora foram purificados, foram santificados, foram declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ou seja, como é, à luz desse texto, como é que nós devemos aceitar essas pessoas? Cara, vem do jeito que você está. Mas Não pode ficar do jeito que está. Não pode ficar do jeito que está. Quando você vem para Jesus, você é purificado, é santificado, é declarado justo. Isso significa o quê? Muda de vida. Porque o Paulo vai falar, se alguém está em Cristo nessa condição, é uma nova criação.
As coisas antigas passaram. Agora tudo é novo. Agora, por outro lado, o mesmo Paulo vai dizer o seguinte: se alguém era de Jesus, conhece a graça de Jesus, conhece isso aqui, conhece a graça, conhece o favor, conhece a ira santa, justa de Deus, conhece que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Mas aí ele fala assim: não, eu rejeito tudo isso aqui, quero viver a minha vida do meu jeito e vou continuar desse jeito, vou continuar lá na igreja de Jesus, eu vou continuar dando mau exemplo, vou influenciar outra geração. A Bíblia fala: o sacrifício de Jesus não valeu nada para você e agora a ira de Deus vai vir sobre você. E não resta nada que pode te livrar da ira de Deus. Biblicamente, é isso que esse menino está procurando. É óbvio que a Bíblia fala assim, ó, toma cuidado, quem está em pé, toma cuidado, para que você não caia. Então, a situação dele pode acontecer com qualquer outra pessoa. Beleza? Quem é que nos mantém firmes em Jesus? É o próprio Jesus, da graça. É a graça de Deus. Só que Jesus, em momento algum, Carol, ele vai nos deixar fazer o que a gente quer. Porque ele falou: quem tem os meus mandamentos e obedece aos meus mandamentos é esse que me ama. E quem me ama é que é amado do meu Pai. Não tem negociação. Ou seja, por fim, para concluir, nesse caso, a gente que está vendo isso, temos que nos posicionar como? Como? Biblicamente. Deus ama o pecador. Tá bom? Deus morreu pelo pecador. Então, mas a graça de Jesus, ela é eficaz ao pecador que se submete à graça de Jesus. Beleza? Olha só, essa semana eu conversei com uma pessoa. E aquela mensagem que eu tenho compartilhado, que é bíblica, né? Sobre a ira de Deus, a justiça de Deus, a necessidade de eu me voltar para Jesus, de eu me submeter a Jesus. Quando eu mandei para você, você falou assim: mas por que você está mandando isso aqui? Eu já aceitei Jesus, né? Aí eu falei: tudo bem, você aceitou Jesus. E agora? Está firme em Jesus? Está continuando? Outra pessoa: nossa, isso aqui você falou me deu medo. Outro, né? Aí uma que falou assim: ah, não, você me deu medo. Eu falei assim: tá bom, tá te dando medo. E você vai fazer o que com isso? Vai voltar para Jesus ou vai ficar do jeito que você está? Porque ficar onde você está não vai resolver nada, né? Mas uma pessoa me mandou uma mensagem de volta e falou assim: ó, isso aí é o seu jeito de crer, mas não é o meu. Eu não concordo com nada disso. Que era pura Bíblia, né? Pura Bíblia, não tinha um pensamento meu. Eu peguei o texto bíblico e colei, copiei e colei. Aí a pessoa falou: não, esse pensamento seu. Ou seja, a Bíblia. Ou seja, o que a pessoa falou? Eu não quero o que Deus tem para mim. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Então a Bíblia vai falar assim, para essa pessoa que está querendo extrapolar, querendo algo a mais que a graça de Deus, vai ter? Não. Não, porque a graça de Deus é suficiente. Então, dentro disso, o que eu diria para esse menino e diria para a igreja, para nós, eu confesso assim, ó, eu tenho desejo, muito desejo, de que a nossa igreja seja uma igreja onde realmente venha aqui gays, travesti, lésbicas e toda a geração aí, tá bom? Eu jamais
jamais impedirei alguém de entrar. Jamais. Agora, eu vou pregar a Bíblia para essa pessoa. Beleza? Eu vou pregar a Bíblia. A Bíblia fala que não, então a gente tem que... Eu vou pregar a Bíblia, tá? Agora, eu nunca vou, sei lá, apedrejar essa pessoa, não vou. Mas também eu não vou incentivar a prática. Assim como eu não incentivo a prática da fornicação, assim como eu não incentivo esse abrasamento, eu não vou incentivar. Por quê? É contrário a Deus, é contrário à natureza, fere a igreja, fere a própria pessoa, então não tem como, não tem como. Agora, por outro lado, eu preciso apresentar isso que a Bíblia está dizendo. Olha, mas também não pense que você é melhor, que você não faz o que ele faz, que ele é melhor. Não, você não é melhor, certo? Alguns de vocês eram assim, mas eram assim, né? Alguns eram ladrões, alguns eram avarentos, alguns eram bêbados, alguns eram homossexuais, alguns eram adúlteros, outros praticavam imoralidade sexual, outros adoravam ídolos. Ou seja, todos estão no mesmo balaio de gato. O que mudou? É que foram purificados, santificados e declarados, não é que eram justos, foram declarados justos diante de Deus no nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós pregamos o Evangelho, porque nós precisamos de Jesus. Só Jesus é que pode nos libertar. Só Jesus é que pode nos declarar justos. Essa é a mensagem. É isso que eu prego, é isso que eu pregaria e é isso que eu pregarei caso Deus traga aqui homossexuais. Então, eu diria assim, Carol, eu acho que nenhum homossexual se sentiria ofendido na nossa igreja. Primeiro. Eu acho. Você acha? Eu acho que sim. Não, por quê? Não, ofendido assim não pelo jeito que a gente vai tratar ele, mas de cara, se ele chegar e ouvir uma mensagem dessa, se ele não quiser mudar, ele não vai se sentir à vontade. Então, mas vamos lá. Para a pessoa mudar de vida, ele precisa do quê? De ouvir a mensagem. Ouvir a mensagem. Agora, ele vai ouvir a mensagem e vai mudar de vida sem crer? Ele vai crer sem ouvir? Não. Ele vai ouvir se ninguém pregar? Não, então isso que eu tô falando. Se ele não quiser, ele vai se sentir. Agora, olha só. Por exemplo, eu prego todo domingo. Eu subo ao público e falo assim, hoje eu quero ofender tais pessoas. Não. Eu subo ao público com que intenção? De levar a mensagem. Apresentar o Evangelho. Aí tem dia que as pessoas saem assim, nossa, que legal, que bênção. Tem dia que sai chorando. Tem dia que sai chorando. E tem dia que tem gente que sai, cara, odiando. Por quê? Porque isso é o Evangelho. O Evangelho, ele consola, ele conforta, ele confronta, ele ofende, ele aperta, ele constrange. Esse é o Evangelho. Agora, cara, mas não é a nossa igreja que vai fazer isso. Quem faz isso é o Evangelho. É o Evangelho. E o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora, só vai crer se ouvir. Né? Então, eu não vou me furtar de pregar o Evangelho a qualquer um. Vamos receber. Tá? Então, eu vou de novo, agora sem rir, tá bom? Qualquer um que vier aqui vai ser bem recebido, vai se sentir à vontade. Tá? E se ele fala, olha, eu quero mudança de vida, eu quero, ouvir a mensagem me impactou, e aí ele pode falar, cara, eu tenho dificuldade. Cara, dificuldade com o pecado, cara, eu acabei de confessar o meu. Todos nós temos, né? O meu pecado é parar e descansar. O outro tem outros pecados, mas todos nós temos pecados e todos nós precisamos da graça de Deus, de Jesus. Então, eu acho que é isso. A gente
Falou tudo, então é isso. Beleza, galera? Ó, gente não pede desculpa, né? Nosso objetivo não foi ofender ninguém. Também eu acho que, por exemplo, como nós falamos aqui, nosso objetivo é apresentar o Evangelho. Tá? Meu objetivo é apresentar o Evangelho. Por acaso, esse tema, né, veio a história do menino, mas tem ele e tem tantos outros. Então, eu não conheço GC Aguiar, nada. Tá? E alguém vai, eu vou orar pelo GC. Cara, tem tanta gente pra gente orar. Cara, não tá, tem um monte de gente orando, beleza? Então, não vou orar por ele porque ele é famoso, nem nada. Agora, o que eu peço a Deus é que Deus tenha misericórdia da nossa nação. O que eu oro a Deus é que Deus tenha misericórdia daqueles que Ele me deu para cuidar. Eu me contorço diante de Deus pelo George, que é meu filho, por você, pelos daqui, né, por aqueles que Deus me deu para cuidar. Então, que seja assim, para a honra e glória de Jesus. Acabou a bateria.